Então, Léo, hoje eu vou trazer uma dica referente a um Ford Ka, né? Um carrinho que está sempre aparecendo aí na oficina, né? É Aham. para os reparadores aí ficarem atentos aí, caso, né, surgir, né? Como a gente sempre fala, né? Uma diquinha pronta, né? Vale mais que ouro, né? Vale ouro, vale ouro. Uma diquinha dessa quebra o galho e Exatamente. adianta o lado bonito da oficina, né? É, certeza, exatamente. Então, vamos lá. A minha dica vai ser sobre um Ford Ka 3 cilindros, como eu já comentei, né? Então, Aham. ali vai ser um Ford Ka 3 cilindros ali de 2014 a 2018. Pode passar para o próximo slide. Esse carro chegou até na oficina do reparador, nosso parceiro, né? Com algumas ali reclamações do proprietário, né? Que o veículo tinha um alto Uhum. consumo, né? Aí a gente trocou uma ideia com o reparador ali pelo chat, né? Ele acessou o chat ali, né? A gente começou a conversar a respeito desse carro. Ele verificou também via scanner que o carro não apresentava nenhum código de falha, nem passado e nem presente, né? Então aí a gente começou a trabalhar com algumas possibilidades ali de o que poderia estar causando esse alto consumo, né? É claro que, lembrando, né, que o reparador também fez aquele teste básico, né? Se realmente o carro estava apresentando um alto consumo, né? Às vezes acontece muito ali de um carro ser recém-adquirido por um proprietário, né? E ele acabar notando uma diferença de consumo, achar que o carro é muito gastador, né? Que tem todas essas ocorrências, né? Até mesmo de talvez um possível combustível de má qualidade e tudo mais, né? Várias coisas que podem influenciar no consumo, né, Wilzinho? Então é aquela questão Exatamente. que a gente já está calejado ali no suporte, né? E a gente sempre aconselha o pessoal, né? Pega esse tipo de sintoma, por exemplo, o carro chega com o cliente reclamando que está com alto consumo de combustível, né? Então tem N fatores para a gente poder analisar ali junto com o cliente Exatamente. e, consequentemente, a verificação desse consumo, né? Não basta somente levar em consideração o que o cliente relatou que está consumindo ali e não fazer essa verificação. E, com certeza, né, vários passos antes de estar verificando essa questão do consumo. Né? Então, pode dar continuidade ali. Exatamente, Léo, é bem nesse caminho aí, né? Então a gente conversou com o reparador ali, né? Orientou ele sobre essas verificações básicas, até mesmo das revisões, né? Se as revisões estavam em dia nesse carro, né? Verificações de filtro e tudo mais, né? Ele ali passou o feedback que o carro era um carro que ele conhecia, tinha todo um histórico de manutenção dentro da oficina dele, né? Então era um Uhum. carro ali que realmente estava com a sua manutenção devidamente em dia, né? E aí, então, a partir daí, a gente começou a trabalhar com algumas possíveis causas, né? Então, como primeiramente, ele tinha verificado que não gerava código de falha, a gente partiu do princípio para começar a ser feita a análise dos parâmetros de leituras, né? Tempo de injeção, som da lambda, né? E mais algumas outras verificações ali. Então, ali Uhum. analisando esses parâmetros ali, a gente pôde observar alguns detalhes, né? A gente encontrou ali uma alteração no MAP, a gente também ali localizou uma sonda lambda ali trabalhando no valor travado, né? E também ali mais alguns outros detalhes, tá? Seguindo então desse diagnóstico com esses três parâmetros principais de que seriam o MAP, né? O tempo de injeção alto e também a sonda lambda travada, né? Então a gente MAP, começou né, ali. Wilzinho? Que eu não ouvi direito. É Isso, MAP, né? MAP. Isso, MAP, exatamente, né? MAP. Esse Tá. carro trabalha com MAP, né? Sensor MAP Uhum. ali no coletor, né? Então ali a gente começou a partir para as verificações desses componentes, o que poderia estar causando, né, a alteração desses sensores, né, no valor desses sensores, né? Então ali, primeiramente ali o reparador ele ficou em dúvida sobre a sonda lambda, né? Que a sonda sempre gera um pouquinho de polêmica, né? Quando a gente trata de sonda lambda, né? Uhum. Então ali o reparador ficou com um pouco de dúvida na sonda, né? Para a sonda estar trabalhando ali com valor travado, em mistura rica, né? Aí então, a partir daí a gente começou ali verificando alguns detalhes na sonda, né? Então, como é de costume, né? Uma verificação básica ali da sonda lambda, né? Como estava trabalhando com uma mistura rica, né? A gente indicou ali o reparador que fizesse ali abrisse, né? Ou injetasse uma entrada de ar falso ali no coletor de admissão após a borboleta, né? Para que a gente pudesse ali oscilar essa mistura, pudesse ali mudar a mistura, né, para ver se essa sonda ia reconhecer essa alteração, né? Então ali o reparador fez uma abertura de ar falso ali após a borboleta e já verificou ali que a sonda rapidamente respondeu a essa alteração, né? Então Uhum. ali a partir desse teste a gente já verificou, Já concluiu, foi né? eliminado a possibilidade de sonda, né? Né, Injetou ar na admissão, a exatamente, sonda variou, a gente sabe que o componente está fazendo a leitura correta, né? Então, já nesse exatamente. passo aí, eliminamos sonda, né, Wilzinho? Exatamente, ali um procedimento bem simples, bem rápido de ser feito ali na oficina, né? Um diagnóstico ali bem rapidinho. Então, partindo daí, a gente ficou com outros dois pontos, né? Com o mapa alterado e o tempo de injeção também ali elevado, ali em torno de 6 milissegundos, né? Trabalhando em torno disso. Então, ali o MAP também estava na casa ali dos seus 500, 550, né? Uhum. Milibars, né? Então ali estava alterado isso em marcha lenta, esses valores, né? Então esses valores ele para marcha lenta estavam um pouco alterados, né?
Então ali a gente começou a trabalhar com o que que poderia estar causando isso. Então ali de acordo, como a gente estava com tempo de injeção alto e o MAP também alterado, o que que a gente leva em consideração analisando esses dois pontos? Que podia estar estando gerado, né? Tipo uma entrada de ar falsa, por exemplo, né? O que que poderia Uhum. estar acontecendo com esse carro para ele estar alterando o MAP e o tempo de injeção junto, né? Então, A gente trabalha com aquela ideia, né, Wilzinho? Tipo, a gente pega ali essas parametrizações, então a gente pega um tempo de injeção alterado, né? uhum, O MAP alterado, a sonda travada. Então a gente trabalha com as possibilidades, né, de um defeito de ordem mecânica, né? O veículo não gera nenhum código de falha, como era o caso aqui desse nosso cliente. Então, né, a gente levanta as principais causas relacionadas a um fator exatamente. mecânico, né? Um sincronismo, uma entrada de ar falso, né? Um defeitinho em cabeçote, talvez uma vedação, né? A parte de vazamento de cilindro, vedação de válvulas, né? Então, nesse Uhum. caso aí, foi levantada a possibilidade de entrada de ar falso, é isso? Isso, exatamente, porque daí a gente até conversou com o reparador, ele até nos passou que a gente levantou essa possibilidade de ser um defeito mecânico, por exemplo, um Sim. sincronismo, né, que é bem muito fácil de acontecer, né? Então ele Aham. passou para a gente que não tinha um histórico de manutenção no sincronismo e o carro também não tinha uma alta quilometragem, era um carro pouco rodado, né? Então a Sim. gente não tinha um histórico de manutenção de sincronismo, né? Então partindo dessa informação, a gente já tomou um outro rumo ali na linha de diagnóstico, né? Verificando outras possíveis causas, né, antes da gente partir para um sincronismo quando a gente não tinha histórico, né? Então a gente que decidiu levar ali para os outros pontos que poderiam estar causando, né? Esse defeito, essa alteração nesses sensores, né? Então ali a gente começou a trabalhar ali primeiramente ali com uma entrada de ar falsa, né? Pressão de combustível alterada, né? Então a gente partiu de verificações. O reparador já iniciou fazendo a verificação da pressão de combustível, a mesma estava ok. Então, de sincronismo a gente deixou um pouco de lado, né? Pelo fato de não Aham. ter nenhum histórico de manutenção recente, né? Na parte de sincronismo, e aí a gente partiu para a verificação de uma possível entrada de ar falsa, né? Que nesse caso, passando para o próximo slide ali, E aí nessa verificação, nessa foi dado o verificação ali, né? desfecho, né, Wezinho? Foi dado o desfecho ali no sistema canister, né? Que lembrando que podia ser qualquer outro ponto, né? Podia ser ali no Claro. coletor, né? Podia ser um vazamento ali por uma junta, algum detalhe Uhum. assim, na junção ali do corpo de borboleta, esses detalhes, até mesmo pelo freio, né? Pelo servo Uhum. freio ali. Então ali, indicado o reparador a fazer as verificações, ele acabou localizando, né? Uma possível, essa entrada de ar falso que estava acontecendo nesse carro ali pelo sistema de canister, né? Ali No, pela pró- segunda foto onde está circulado, né? no Dá para ver próprio bem engate da certinho, né? mangueira, né? Isso, Provavelmente exatamente. de primeiro momento ele não verificou, porque se tu soltar aqui a mangueirinha, o engate fica certinho aqui na tubulação, né? Então, Exatamente, exatamente. passando a mão, ele verificou que estava quebrado, né? O encaixe Isso, ali exatamente. da Ele foi mangueira fazer a no verificação reservatório. manual, né? Porque assim, visualmente, ele olhou, bateu o olho e ela estava perfeita no local Uhum. dela, né? Aí é quando ele partiu numa verificação visual mesmo, ali física, né? Passando a mão na mangueira, ver se não estava rachado, algum detalhe assim. Ele acabou Aham. vendo que a mangueira se moveu e apareceu ali o defeitinho bem escondidinho, né? Na cara do Entendi. gol Um praticamente, mas ali se defeitinho não também fosse feito. danado, hein? Exatamente, muito fácil de acontecer nesses carros, né? Ainda mais por se Aham. tratar de um carro bem popular, né? Então tem muito carro Sim. desse aí rodando, né? E acaba ressecando, enfim, vários detalhes que podem levar a um defeito desse, né? Aham. É essa a questão. E, Wilzinho, eu tenho uma pergunta para te fazer, tá? Vamos lá, Nesse manda aí. caso, cara, nesse caso, a gente consegue fazer o diagnóstico pelo ajuste de curto e longo prazo? Então, cara, essa pergunta é uma pergunta bem interessante, tá? Até eu acho que vou passar aqui a vez aqui pro nosso colega Denner, tá? Tá dando um adendo aí nessa dica aí. Tu vai chamar Isso. o DJ para responder para ti, Claro, então? o Kamal, nosso colega que manja muito aí dessa parte de filtrinho, né? Então deixar ele aí, passar a palavra para ele aí que ele vai dar uma boa dica pra gente aí. Então, esse carro ele é um carro que a estratégia de controle de combustível ela é feita via MAP, né? Então a central ela analisa o MAP, né, que é o sensor de pressão absoluta do coletor, para definir quanto combustível ela vai injetar lá vai acionar as válvulas injetoras, né, para injetar mais combustível ou menos combustível para dentro do motor. Nesse caso, como era uma entrada falsa de ar, né, uma entrada de falsa de ar pequena, né, ele só subia um pouquinho a pressão do coletor, né? Então a gente tem uma depressão dentro do coletor, né? Normalmente, quando a borboleta está fechada e tal, um carro em marcha lenta. Como a gente tinha uma entrada falsa de ar, a gente tinha uma depressão menor, né? A pressão do coletor ela subia um pouquinho. Como a central ela enxerga esse ar, ela sabe que esse ar está entrando a mais
porque a pressão dentro do coletor sobe, ela não corrige essa quantidade de combustível pelo filtrinho. Ela corrige de acordo com os mapas que estão gravados dentro dela, né? Se fosse um carro que possui um sensor MAF, que é um sensor de massa de ar, aí sim, né? A gente teria um ar que está entrando para dentro do motor e ele não está passando pelo MAF, né? A central ela não sabe que esse ar está entrando. Então, nesse carro, se o carro fosse MAF, teria como a gente fazer essa análise utilizando o filtrinho, né? Como é um carro MAP, não. Que tipo de análise a gente poderia fazer num carro que utiliza MAP, né? Se fosse, por exemplo, um carro com obstrução no catalisador, tipo, talvez aquela dica do bigode lá atrás, daria para analisar com filtrinho, talvez Perfeito. naquela situação específica, né? Com o defeito presente na subida e tal. Se fosse uma falha de sincronismo, talvez a gente conseguiria utilizar ali os ajustes de curto e longo prazo para chegar à conclusão do que era o defeito, né? Nesse caso, como o carro é MAP e era uma entrada falsa de ar, a central ela enxerga esse ar que está entrando a mais, então ela utiliza os mapas que estão gravados nela para injetar esse combustível a mais. Né? Que ela vê que está entrando mais ar, ela bota mais combustível, né? Então não daria para utilizar a avaliação desses quesitos ali para chegar a essa conclusão, né? Inclusive, né? Inclusive a gente fez alguns testes lá e quando você gera uma entrada falsa de ar muito grande em um carro que tem estratégia de injeção controlada por MAP, e muitas vezes a central ela entra em emergência e ela desiste de controlar o motor porque ela percebe que ela vai injetar mais combustível e o carro vai acelerar, né? Porque vai ter ar, vai ter combustível, a rotação ela tende a subir um pouquinho. Nesse caso aí era uma entradinha de ar pequena, então ela só injetava um pouquinho mais de combustível, causava um pouquinho de mistura rica, né? Porque ela está saindo fora da situação padrão, um consumo mais alto, mas ela não saía de dentro dos mapas que tem gravado nela. Então, não daria para analisar através do filtro.